tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Até que enfim, né, conseguimos. Eu estava com alguma dificuldade aqui para entrar. Vim para outro ponto para poder ficar melhor, que a internet hoje aqui não está dando sinal nem na cidade, tá? Mas olha, conseguimos. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda para a gente estar retornando, né? Hoje, sexta-feira, após o feriado, né, de 7 de setembro, e para a gente aqui 7 de setembro e 8, né, porque é feriado nacional e feriado também ali religioso, feriado municipal, tá? Então, seja não fiz live nesses dias, seja você bem-vindo e bem-vinda a mais um momento aqui comigo, onde eu daqui, você daí, a gente vai poder estar produzindo o nosso conteúdo. Nós estamos falando aqui das 16 leis do sucesso, né? Eu estou ainda com 4 dessas leis para estar entregando e hoje a gente vai estar falando da 13ª lei, cooperação. Faça o universo conspirar ao seu favor, tá? Esse livro é uma releitura, uma roupagem nova, feita ali por Jacob Petri em cima dos livros, né, do Napoleão Hill. Seja bem-vinda, Joana Dark. Né, tive dificuldade, quase não entrei. Falei, gente, já tá 2 dias, será que vai ter que completar o 3? Seja bem-vinda, viu? Deixa eu já começar aqui a compartilhar com algumas pessoas. Então, se você vai chegar e eu não tô lhe vendo, seja bem-vindo e bem-vinda. Deixa eu só colocar aqui algumas pessoas para estarem conosco, porque eu sei que gostam. Se elas podem, tudo bem. Se elas não podem, passam depois. Mas a gente comunica, tá? Então, seja bem-vindo e bem-vinda. Hoje eu tenho uma lei aqui extraordinária para a gente estar comunicando. Então, essa lei de hoje, que é a 13ª, é a lei da cooperação. É como nós podemos estar cooperando com as forças universais, com as forças superiores, né? É o mundo onde a gente busca, às vezes até se esconder, não quer saber muito dele, faz muita falta. Então, hoje eu não tive nem coragem de cortar muito do livro. Até tentei, mas não quis cortar porque muita gente não vai, né, conhecer o livro e eu achei muito bom trazer ele desse jeito mesmo, para quando você abrir, você ver que riqueza que a gente tem, tá? Gláucia, meu amor, seja bem-vinda, viu? Joana, seja bem-vinda, eu estava aqui compartilhando. Então, se você, por acaso, estiver passando por uma outra plataforma, né, se inscreva no canal Maria Viana X. Se for no Facebook, Maria Viana, e aqui no Instagram, Maria Viana 03, né? Hoje eu tô aqui aconchegando vocês mais no meu ambiente, né? O ambiente que eu mais vivo, a dona Dá mais vive na cozinha, tá? Por quê? Porque o nosso internet está muito ruim. Então, se sintam privilegiados, porque eu não vou deixar de fazer assim mesmo. Hoje nós vamos falar de cooperação, tá? Cooperação. E aí, como diz o meu mentor, seria muito bom que a gente cooperássemos uns com os outros, né? Um cheiro, estou de saída. Vá com Deus, viu? Faça sucesso por onde passar. Escreva sua história, né? E você tá fazendo o seu dever aí, ó. Só mandando aí os coraçãozinhos. Muito bem. Se tiver você aqui, né? Eu já vou fazer essa live com muito prazer, porque eu já estava aqui, eu já acreditava nela. Então já era 50% de chance dela acontecer. E eu já tenho você, então a gente tem 100% de chance de acontecer. E as outras pessoas que passarão depois, tá? Falar de cooperação é a gente pensar em estar cooperando com o pai, cooperando com a mãe, cooperando com os professores, cooperando com os líderes, sendo liderados muito bons, mas a cooperação que eu vou trazer hoje é muito maior. É essa cooperação das 16 leis do sucesso, onde a gente vai pensar em como você pode estar usando os poderes sobrenaturais, né? O nosso mundo sobrenatural e o mundo natural. Como é que a gente pode equilibrar os dois para a gente não estar atrapalhando, mas principalmente cooperando. E com os nossos pensamentos a gente poder fazer tudo aquilo que nós já estamos aqui na 13ª lei. Então é como se eu dissesse assim para vocês, nós já estamos na 13ª semana, na 13ª lição. Dessas 13 lições, o que é que a gente vem pondo em prática? Porque se estivermos pondo em prática, não tem como a vida não tá mudando. Seja bem-vindo, Francisco. Então, cooperação, como fazer o universo conspirar ao seu favor, tá? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Então, para quem não me conhece, né, que eu acredito que todos me conheçam e todos que vão passar precisam conhecer. Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas. E eu gosto mesmo de passar aqui um pedacinho da minha tarde fazendo isso que eu mais me apaixono, desenvolvimento humano. O meu desenvolvimento e depois o seu desenvolvimento, tá?
Não adianta uma pessoa só se desenvolver, nós fazemos parte de um todo. E hoje a gente ainda vai estar falando disso aqui, tá? Hoje nós vamos falar dessa lei, a lei da cooperação. A nossa cooperação, não como um indivíduo um com o outro, mas a nossa cooperação com o universo. A nossa cooperação com um mundo maior. Como é que nós podemos fazer ele ficar ao nosso favor e favorecer para que ele também possa nos favorecer? Então a gente já fez lives ali onde a gente fala que a energia que você coloca para se pôr contra o fluxo do universo, contra o fluxo das coisas boas, essa energia é muito maior. Meu amor, depois eu vejo a sua live. Seja bem-vinda, Carlinha, porque eu estava na batalha de colocar essa para acontecer, tá? Mas isso não me impede de depois passar por lá e dar o meu feedback. Combinado? Então, hoje a gente vai estar falando dessa cooperação, tá? Essa cooperação onde eu tenho que estar cooperando com o universo. Eu não posso estar desequilibrando as forças ainda trabalhando contra. Então, nesses últimos séculos, e eu vou trazer muito a leitura do livro, porque é um livro, assim, extraordinário. Não tive o tempo de ir buscar ali ainda a síntese, a live do Jacob, né? Não foi possível, mas eu já assisti ela, já entendi, mas não consegui trazer palavras dele aqui para dentro, lá da live, a não ser as do livro, tá? Então, estes últimos séculos, né, a nossa humanidade, ela tem valorizado demais o quê? A gente tem dado muito valor ali à ciência. Essa ciência e esse esforço de tentar compreender tudo, principalmente a ciência que busca compreender o desconhecido. Então a ciência fica ali tentando provar tudo por A mais B, e tudo que ela não prova, tudo aquilo que ela não consegue provar, tudo aquilo que ela não consegue conceber e conhecer, colocar o carimbo, a gente também já descarta, como se a ciência fosse um Deus. A ciência está ali para nos ajudar. Está ali para nos ajudar mesmo a gente caminhar, está cada vez mais nos encontrando e encontrando boas respostas para aquilo que a gente busca. Mas nem tudo, a ciência não explica tudo, tá? A ciência não explica tudo. E a gente tem, nesses últimos séculos da humanidade, a gente tem dado muita trela, tem dado muita audiência, tem valorizado até demais a ciência e a nossa faculdade mental da razão. Então, a gente busca só aceitar aquilo que a faculdade da razão diz que é compreensível, diz que está aprovado, né? E aí, durante o andar da carruagem, a gente vai ver o quanto que isso é perigoso. Então, nós chegamos a um ponto da nossa história em que a gente só acredita naquilo que se pode explicar. Tudo que a gente entende. E tudo que a gente não entende, tudo que a gente não conhece, a gente automaticamente a nossa mente já repele, ela não quer trela com aquilo. Então, se você não entende uma coisa, se outras pessoas já passaram por ali e disseram que isso não é compreensível, então isso não é verdadeiro, a gente já descarta, tá? Nós fomos ali nos afastando da verdadeira magia da vida, que é exatamente aquilo que a gente não conhece. É o mistério entre o natural e o sobrenatural. Alguns que ainda conservaram ali a sua inocência nos diziam com muito temor: não se duvida de nada, de mistério nenhum que existe entre o céu e a terra, entre a terra e o universo. Aí existem coisas que o ser humano não pode explicar. Aí existem coisas que o ser humano ainda não conseguiu chegar. E eu acredito que todos de vocês conheceram pessoas que afirmaram isso, porque eu conheci e convivi com várias. Minha filha, não duvide de nada que a ciência não pode explicar. Não duvide, não é porque a ciência não explica que isso não existe. Não é o fato de você não aceitar que você elimina o fato de isso existir. Tá? Então, nós fomos nos afastando ali da verdadeira magia da vida. Nós fomos deixando essa magia para trás, tá? E é exatamente por a gente estar fazendo isso que a gente vai deixando de lado o poder das forças superiores. As forças superiores que vêm do sobrenatural. E esse sobrenatural que vem ali, a gente vai deixando. De onde vem esse sobrenatural? A gente fala tanto ali, né, de forças vitais, das forças da vida. Só que quando essa força quer se manifestar, essa nossa força interna, a gente está preso à mente, a gente está preso à razão. Então a gente limita demais, caindo ali na armadilha do racional. E aí essas forças vão passando despercebidas. Nós vamos levando uma vida sem perceber o quão poderoso a gente tem dentro da gente. O quanto que a gente não faz uso daquilo que vem com a intuição. As respostas que a gente precisa, os passos que a gente precisa dar. Só que aí você confronta com a tua razão e quer uma explicação razoável. Por não encontrar essa explicação razoável, a gente termina abandonando, tá? Então, essa parte que a gente vai deixando... Ana Deliberato, seja muito bem-vinda, viu, Aninha?
Então aqui, ó, quando nós nos afastamos, nós por estarmos querendo dar ali sempre essa razão, tá sempre aliada com a ciência, nós vamos nos afastando aqui dessa verdadeira magia que é o mistério que existe entre o natural e o sobrenatural. E aí nós vamos ficando presos, né, nessa mente aí do racional, onde as forças sobrenaturais passam despercebidas, fazendo com que a gente não colabore com ela e às vezes a gente até atrapalha essa força superior, nos colocando em resistência contra esse fluxo. Só que todas as grandes realizações das pessoas que já fizeram grandes realizações, elas só acontecem porque essas pessoas trabalham colaborando, cooperando com essas forças superiores, tá? Que estão no universo, estão dentro de nós e que trabalham a nosso favor, só que você não pode estar atrapalhando. Ana Maria Alves, seja bem-vinda. Olha a Praia Grande aí na área, seja bem-vinda, viu, meu amor? Eu creio que você gosta desse assunto, que é onde a gente se reúne muito, onde a gente se junta e fortalece ali o nosso poder sobrenatural, aquilo que vem de dentro para fora, aquilo que vem de dentro da gente. E às vezes a gente só quer dar razão ali, dar a razão, né? Deixar a razão acontecer e deixar a razão resolver. Então, se a ciência não provar, então não existe, porque eu não pude ver, ninguém nunca viu, ninguém não sei o quê. E aí a gente vai deixando esse sobrenatural tá passando, tá? Essa força poderosa e superior, que é a inteligência infinita, é a responsável por transformar a natureza. Então você coloca o grãozinho na terra, a terra está preparada, esse grãozinho que é apenas uma semente vai se transformar em uma planta. Essa planta ela vai dar o que ela precisar, de acordo com a semente que você pôs. É uma planta que vai dar uma semente que vai dar uma planta frutífera, ela também vai produzir essa fruta e essa inteligência superior vai saber a hora que essa fruta precisa cair do pé. Ou cai do pé porque alguém vai ter que pegar, um passarinho vai ter que comer, ou você vai ter que colher, ou ela volta para vir também alimentar a terra novamente, alimentar aquela própria planta que colocou ela no mundo. Então é uma energia que vai e que volta, tá? Ela faz essas frutas maduras caírem e faz também quando as águas estão, né, em lugares muito altos, ela faz a água descer morro abaixo, montanha abaixo, ela vai fazendo tudo isso irrigando. Existe uma grande parte da terra que não está sendo irrigada. Por onde aquela água passar, vai entrando água para os lençóis freáticos, independente se você está vendo do lado de fora ou não, tá? Então essa inteligência é que faz também as sequências dos dias, é quem faz também, seja bem-vinda minha Fro, então é quem faz essa inteligência infinita, é quem faz também a sequência dos dias, é quem faz também a sequência das estações, tudo acontecer. Então, se eu aceitar, conectada, fica à vontade, viu? Então, quando... Júnior também, seja bem-vindo, é bom que você chega no começo. Hoje eu nem consegui tirar muito da lição, eu quero o livro mesmo porque essa lei é uma das leis que mais eu me apaixonei, né? A lei da cooperação. Então a gente precisa entender que existe essa força superior e essa força superior é quem faz a natureza acontecer ali redondinha, é quem faz as coisas acontecerem, faz tudo na natureza acontecer favorável para aquele que tem que administrar a natureza. Se a gente souber, já vou bater na porta e chamar, muito bem. Aqueles que sabem utilizar essa força, essa inteligência infinita, aqueles que sabem utilizar essa força aí dentro com uma harmonia, vai fazer o universo trabalhar ao seu favor, tá? E a gente pode estar usando essa força infinita, essa inteligência infinita, essa inteligência do universo ao nosso favor, empregando direitinho as leis universais, né, empregando ali os princípios corretos, a gente vai poder transformar os nossos desejos e a gente vem nessas últimas leis batendo ali. Como é que você cria sua realidade? Você cria a realidade com pensamento, mas como é que esse pensamento cria? Esse pensamento cria quando você coloca o foco, dá atenção no pensamento, é aquilo que vai fazer se criar. Seja bem-vindo, meu amor, seja bem-vindo, viu, Pedro? Então, essa energia que a gente cria com os pensamentos, se você utilizar em harmonia as leis universais, os princípios universais, você poder estar usando com essa força, essa inteligência superior que a gente tem e que faz parte de um todo que é o universo, a gente pode transformar qualquer realidade, a nossa realidade, trazendo qualquer desejo que você tenha, você pode transformá-lo em real, você pode trazê-lo da forma não física para física. Para isso você precisa aprender, você precisa entender e aceitar que aquilo que a razão não explica, não é porque ela não explica, nem porque a ciência não explica que ela não exista.
Então, mais feliz é aqueles gênios que mandaram a ciência às favas, né? A ciência dizia que era impossível, eles iam lá, passavam por cima, dedicavam a vida e provavam que tudo é possível, tá? O impossível não existe. Então, se por acaso eu ou você, eu já ouvi, mas se você não tiver ouvido falar ainda desses conceitos, dê graças a Deus que cada vez mais você pode agora, por conta da internet, por conta de conexão, você pode estar aprendendo muito mais. E aprendendo, tendo mais conhecimento para você colocar em prática. Não para fazer apenas mais uma prateleira de conhecimentos, tá? Então, dê graças a Deus porque você vai passar a conhecer isso que a razão não conhece, que a ciência não conhece, mas que se você cooperar, são as forças universais, tudo vai se mover ao seu favor de acordo com o propósito que você tem aqui nessa vida. Então não subestime esse poder, não subestime, não pense que ele é um poder ultrapassado, porque cada vez mais, e graças a Deus, ele está em alta. Né? Graças a Deus, a vanguarda da humanidade está deixando ali o mundo da razão, está deixando o mundo da ciência, porque comprovou que a ciência é limitada. Então, não é porque a gente não pode explicar, não é porque a ciência não pode explicar que a gente não pode aceitar. Então, é mais fácil você aceitar o que é um mistério do que simplesmente a ciência vir e dizer que o espiritual, que o mundo espiritual, ou dizer que o mundo sobrenatural, por ser desconhecido, ele não existe. Tá? Então é a gente se limitar demais, porque a nossa razão, que é uma faculdade mental que Deus nos deu, mas Deus nos deu para a gente saber usá-la. O homem simplesmente quer usar aquilo que ele não entende para aceitar ou para descartar, tá? Foi descoberto e já graças a Deus, por isso que a vanguarda da humanidade está passando a dar ali mais atenção para o inexplicado, mais atenção para o misterioso, mais atenção para o espiritual. Cada vez mais a gente está vendo pessoas indo buscar a espiritualidade, tá? Isso independente de religião, mas você usar corpo, alma e espírito, então você, corpo já é muito bem conhecido, a parte emocional já é muito bem conhecida, e a parte espiritual, cada um que queira colocar uma bandeira, e aí você termina, mesmo embaixo de uma bandeira, às vezes você não desenvolve ali a sua espiritualidade. Então descobriu-se o quanto a razão é limitada, e não oferece explicação para uma infinidade de coisas, mas a grande maioria de nós, eu e você e todos, quase todos, somos pessoas que agimos apenas dentro das limitações das nossas convicções. A gente age porque papai ensinou, porque o padre ensinou, porque o médico ensinou, porque o terapeuta ensinou, porque e aí a gente vai. Tem convicção porque as pessoas nos ensinaram. E assim a gente vai levando, né? Desta forma a gente vai levando, e quando surge algo novo, a gente não consegue abrir mão daquilo que a gente já conhece. Quando surge algo novo, a gente não consegue querer, entender, largar aquilo que a gente já conhecia. Por quê? Porque aquilo que a gente já conhecia, a gente se identifica com ele. E porque a gente se identifica, a gente não abre mão dessa crença. A gente não abre mão dessa crença e aí a gente não, por não abrir mão, por não acreditar, a gente termina não sendo aquilo que a gente veio para ser. Seja bem-vinda, Josane Jesus. Então, Sheila Oliveira também, seja muito bem-vinda. Chegaram as duas ao mesmo tempo, tá? Seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai estar falando dessa cooperação universal. Não apenas a cooperação que eu posso cooperar com você e você cooperar comigo, não. Nós estamos falando hoje da cooperação dessa lei universal e dessa lei que é a 13ª do sucesso, tá? Que Napoleão Hill, ele também colocou lá, na ciência que enriquece, também está lá os parágrafos muito voltados para isso, tá? Então a gente não abre mão do conhecimento novo, não é por nada. A gente não abre mão porque a nossa razão, que é uma faculdade mental, não consegue explicar. Por ela não conseguir explicar, e porque ela não consegue explicar e a ciência não consegue aceitar, então a gente começa a descartar. Se a minha lógica, a minha razão não explica, não aceita. Se a ciência também não explica, não aceita, a gente carimba como descartável. E aí nós perdemos de estar vivendo o sobrenatural. A gente perdeu de estar vivendo os mistérios. A gente perdeu de estar vivendo aquilo que ciência nenhuma vai poder explicar. Porque a ciência tem que estar contida lá dentro. Não é a ciência que contém o universo. Então a gente precisa dar nome aos bois e a gente precisa entender que nós fazemos parte de um todo, mas nós nunca vamos explicar esse todo, porque o todo contém tudo.
Nós vamos ter fragmentos de sabedoria, fragmentos de conhecimentos. Quanto mais a gente se apegar àquilo que a gente conhece, mais a gente vai perder de estar descobrindo coisas, né? Gosto desse nome, cooperação, muito bem. Então, por a gente não abrir mão, quando chega um conhecimento novo, quando chega algo que é desconhecido, mas que vem ali dos mistérios, então a gente não quer abrir mão daquilo que a gente conhece, aquela informação que eu tenho. Por quê? Porque eu me identifico com aquilo. Se eu perder aquilo, a minha essência não, o meu falso eu, que eu tenho, que eu faço ideia, que sou aquilo e que sei aquilo, eu não quero abrir mão. O que é que vai acontecendo aqui? Vocês me perdoem porque vocês estão na minha cozinha, que a internet hoje quase não me deixa entrar. E aí eu tive que vir para mais perto do ponto, tá? Então nós não abrimos mão dessas crenças pela identificação que nós temos com ela. Nós não queremos abrir mão nem acreditar. Só que quando a gente faz isso, nós abrimos mão também daquilo que a gente poderia ser. Viemos aqui para ser, viemos aqui por uma missão, viemos aqui por aquele propósito. Só que como eu não consigo acessar isso e a minha razão não consegue explicar, eu abro mão, porque eu me identifico muito aqui com tudo aquilo que a minha capacidade está segurando. É só aquilo que ela sabe, então é só por aquele caminho que eu vou andar. Nós só queremos acreditar naquilo que temos convicção, aquilo que a razão diz que é certo, que ela conhece, portanto, é como nós pensamos. Se não for do jeito que eu pensar, não é correto, não é certo. Então, o problema é sempre que a gente está certo de alguma coisa, não vai muito tempo a gente ver que estava equivocado sobre aquilo. As coisas que a gente afirma vão passando por onde? Pelo meu paradigma, pelo meu jeito de entender as coisas, pelo meu jeito de ver a vida, pela condição que eu tinha ou que foi me ensinado aquilo, pelo lugar, pela ambiência, por tantas coisas que eu começo a enxergar o mundo daquele jeito. Então, aquilo que eu penso é de acordo com isso. Isso é verdade absoluta? Não é verdade absoluta, porque o que é verdade para mim, o jeito que eu enxergo pode não ser para as outras pessoas. É simplesmente o que a minha razão consegue detectar como verdadeiro ou falso. Tá? E aí isso não faz parte do mundo das outras pessoas. E aí a gente vai definir como o que é o conhecimento, né? Já que a gente precisa cooperar e tá aqui necessário despir a alma para poder ver algo novo. Exatamente, Sheila. E é para a gente despir essa alma, para a gente despir essa mente, a gente precisa o quê? Definir o que é o conhecimento. Como é que o homem define o conhecimento? Entre aquilo que você conhece, né? Então aquilo que eu conheço, digamos que aquilo que eu conheço fosse um dedinho dessa água, né? Eu tenho aqui esse copo cheio, só que um dedinho é a parte que eu conheço. Uns 2 dedos são mais ou menos, até ele ficar meio, no máximo, é aquilo que eu sei, eu tenho certeza absoluta que eu não conheço. O que é que eu tenho absoluta certeza que eu conheço? Eu me chamo Maria Viana, é assim que está registrado, é assim que eu assino, é assim que eu sou. Eu tenho essa crença que eu sou Maria Viana. Isso eu sei que não vai mudar, a não sei que eu pego uma briga muito grande. Outra coisa que eu sei que eu não... Aí eu sei também que 2 mais 2 é 4. Tem muitas coisas que eu sei que não vai mudar. Então isso é o conhecimento que eu vou retendo, eu vou segurando. Eu sei também que tem muitas coisas que eu não conheço. Então poderia ser metade desse copo. São coisas que eu não conheço, né? Eu tenho certeza que eu não conheço. Eu não sei a distância para a Lua, eu não sei quantas gotas tem o oceano, quanto de água tem o oceano. São muitas coisas que mudam, que eu tenho certeza que eu não conheço. E tem coisas que é o restante do conhecimento, tem coisas que eu não conheço nem vou conhecer nunca. Não tem como você querer dimensionar aquilo. Então a gente se perde exatamente por isso, porque a gente aprendeu, a ciência ensinou, os nossos pais ensinaram, a gente foi treinado a acreditar que só existe 2 tipos de conhecimento. Aquele que eu conheço, que é o meu nome, e aquele que eu sei que eu não conheço. Então eu sei que eu não sei isso, mas entre o que eu sei, que eu não sei, e o que eu sei, porque eu tenho certeza absoluta, existe uma infinidade de coisas que eu nem sei que existem. Então aí que está o poder, aí que está a magia, é aí que as coisas acontecem. E é por isso que nem todo mundo faz o sucesso que quer fazer, nem todo mundo cria a realidade que quer criar, que gostaria de criar. Por quê? Porque não se entrega. Porque não quer ir buscar, não quer deixar aquilo que poderia estar movendo a sua vida para levar você para onde você tem que ir, a gente ainda fica trabalhando contra. Então essa cooperação é exatamente isso, é você cooperar com os outros, mas principalmente você cooperar, porque você não é apenas um corpo, você não é apenas a mente e você não é apenas o espírito. Então qual parte do plano você está atrapalhando ao invés de estar cooperando, tá? A ciência e a escola nos ensinou que só existe esses 2 lados, ou explica, ou então está desprezado. Não é conhecimento. Para que está perdendo tempo com isso?
Mas se a gente quiser conhecer algo, o que é que a gente quer fazer? Fui buscar. Qual é a tradução de você conhecer alguma coisa? A tradução diz que conhecer algo é você reduzir aquela coisa a ponto da sua razão, a ponto da sua inteligência entender. Então, se eu quiser conhecer algo, eu tenho que reduzir ao ponto de eu entender até explicar. Eu tenho que entender. Agora, como é que você vai explicar algo que você é contido nele? Você é que é a criatura. Como é que você vai explicar algo que seja maior? E aí essa pergunta se passou despercebida, negligenciada mesmo. Será mesmo que não existe algo maior que a própria razão? Algo que ela não possa captar? Se para eu conhecer algo, eu tenho que reduzir a ponto da minha capacidade mental, a ponto da minha razão, a ponto da minha inteligência captar para eu poder explicar, será mesmo que não existe nada maior que a minha inteligência? Cara, se eu colocar 3, 4 doutores aqui na minha frente, eles já são mais inteligentes que eu. Você imagina a ponto da inteligência humana? Quem criou a inteligência humana? Como é que ela vai ser? Como é que vai captar esse conhecimento? Quem te criou? Então, é por essas e outras que a gente negligenciou isso. E negligenciou por quê? Porque por séculos a gente vem zelando pela ciência. Zelando pela ciência. Essa é a população mais sábia. A ciência inventa, a ciência comprova, a ciência não sei o quê. Tá, Thelma? Seja bem-vinda, viu, meu amor? E essa negligência com a ciência cegou, nos levando a ponto de ignorarmos o terceiro conhecimento. Então, o primeiro conhecimento, eu conheço, eu tenho certeza absoluta, essa certeza eu tenho, e depois tem um conhecimento que eu também tenho certeza que eu não conheço. E existe um que eu nem sabia que não tem. Pois é exatamente esse que a gente negligenciou, que a gente deixou ele no esquecimento, a gente ignorou, que é o incognoscível. E aí você não vai ver essa palavra escrita, você não vai ver essa palavra, ela não é nem falada. Então o que é o conhecimento incognoscível? É exatamente isso mesmo, Sheila, né? Nem tudo se explica com palavras, necessário transcender. Exatamente. Ó, seja bem-vindo, viu, Júnior? O incognoscível, a gente deixou essa terceira ciência, esse terceiro conhecimento no esquecimento. Por quê? Para zelar pela ciência, para poder dar mais moral para a ciência. Então, se a ciência diz que sim, a gente aplaude. Se a ciência diz que não, a gente descarta. E aqui, o incognoscível é o quê? É o que é impossível da inteligência, da razão humana explicar, porque ela é maior que a razão humana e que a nossa inteligência inferior, tá? É a razão não consegue compreender, a razão nunca vai conseguir explicar o que é, aí no seu caso, né, sem falar de religião, o que é o seu divino. A religião nunca vai conseguir, a razão nunca vai conseguir explicar o que é Deus, a razão nunca vai conseguir explicar o que é a força universal. Jair, seja bem-vindo, viu? Então, a razão que a gente se prende tanto e dá tanta bola, ela nunca vai conseguir compreender e explicar o que é Deus, o que é a força universal, o que é a sua força vital, o que é independente da sua religião, o que é a força superior que você acredita que ela faz mover tudo, é a força superior que lhe tira, que lhe leva, que faz. Você pode até lutar contra, você pode até esconder, você pode até camuflar, mas você não consegue esconder de verdade, porque ela age independente da sua vontade. Então a razão, a nossa razão, que a gente deu tanta bola, só quer aceitar se ela realmente provar, se ela entender, se ela conseguir explicar, essa razão nunca vai conseguir explicar o Criador do universo, o poder do universo. Ele nunca vai poder entender por que é que ele é onisciente, ele é onipresente, tá? Então, com o tempo, a ciência também, ela foi, veja que a razão, a nossa capacidade mental, a razão criou a ciência, só que a ciência tem limitado a razão, ou seja, a criatura cresceu mais que o seu próprio criador, tá? A razão está se limitando, a razão se tornou maior, a ciência se tornou maior que o seu criador. Então, a faculdade mental da razão, ela foi ficando menor. Por quê? Porque a ciência tem que aceitar, a ciência tem que aprovar. E aí, se ela não aprovar, se ela não comprovar, a razão aceita aquilo e diz, isso não é comprovado cientificamente, então isso não é verdade. O encontro foi marcado, meu amor. Vai atender agora, Sheila, vai com Deus. Quase que foi marcado, né, Sheila? A razão, ela não pode captar e explicar. Ela não pode captar. A razão, ela não capta e ela não explica tudo, e muito menos a ciência. Então, por isso, as duas começam a descartar as forças e os mistérios.
porque elas não conseguem compreender, elas não entendem os desígnios do universo, elas não entendem os desígnios de Deus, e para isso ser compreendido e explicado pelo homem, quando é que o homem vai conseguir fazer isso? Né? E passar pela sua vontade. Para passar pela vontade do homem, para poder o homem aceitar isso, é preciso que o Espírito venha e revele. Só que se o homem ele não aceita nem essa força do Espírito, como é que vai revelar uma realidade desse tipo? Aqueles que desprezam que a realidade mostra, acreditam mesmo sem ver. Aqueles que conseguem desprezar, né, o que a realidade dele está mostrando, são aquelas pessoas que acreditam mesmo sem ver. Isso aqui consegue mudar uma realidade. Por quê? Porque ela consegue se conectar. Então, quem vive só pelos conceitos da razão, estreita demais as possibilidades da sua vida, fica uma pessoa limitada, a sua vida fica limitada, nunca consegue viver uma coisa muito grande. Por quê? Porque quer uma explicação, quer estar sempre, é como aquela pessoa ansiosa, quer estar sempre no controle, quer saber sempre o que pode acontecer e o que está acontecendo. Então nunca vai conseguir viver entregue aquilo que não está no controle dela, tá? Se a gente buscar conhecer cada vez mais esse incognoscível, abrindo a mente para novos conhecimentos, se a gente deixar se envolver e confiar e viver o nosso mais profundo do nosso ser próprio, a gente vai descobrir ali os desejos que realmente movem a nossa alma, a gente vai descobrir os talentos secretos que a gente carrega, que carrega na própria essência. Todo mundo carrega talento secreto, todo mundo carrega os seus talentos que Deus depositou. Ninguém veio para esse mundo de olho no talento dos outros. Às vezes você vem querendo o talento do outro, você vai se matar, você vai até fazer aquilo, vai estudar 10, 12 anos para poder desenvolver uma coisa que alguém desenvolve praticamente com o braço amarrado. Por quê? Porque era o talento dele, tá? Então a gente pode aqui, se quiser viver uma amplitude de vida com abundância, com uma vida que tenha sentido, a gente tem que desprezar o que a razão diz que é só aquilo. Quando a razão diz que é só aquilo, é porque ela só acredita na possibilidade dela pegar. Hoje, a nossa lei vem provar que você precisa se entregar mais e mais, cada vez mais, às coisas que você não domina, tá? E é essa cooperação que devemos ter entre a razão e o que é maior que a razão, que é essa força superior. Se a gente quiser ter essa vida mágica, se a gente quiser viver essa vida além do natural, da minha natureza humana, eu quiser viver também a minha vida espiritual ainda como um ser natural. Você acha mesmo que Deus gostaria de lhe ver separado? Aquilo que é seu espírito, aquilo que é sua carne, aquilo que é os seus pensamentos, os seus sentimentos? Deus lhe criou para ser um ser completo. Só que a gente começa aqui a se identificar com as coisas que a gente vai dominando ou não. Então, ao invés da gente cooperar com a nossa parte espiritual, a gente cooperar com o nosso espírito, que possa chegar aqui, possa chegar aqui nos nossos sentimentos, possa chegar aqui com os nossos pensamentos, você selecionando os seus pensamentos e você colocando a sua alma para trabalhar a favor, usando o seu corpo. Então você entra nessa cooperação e você vive esse sobrenatural. Por que você vive o sobrenatural? Porque você vai se deixar guiar também por esse sobrenatural, mesmo que você não entenda, tá? Então temos, eu, você e todos nós temos a capacidade de nos tornar mestres de nós mesmos. Mestres do ambiente que a gente vive. Nós temos o poder de influenciar e receber a colaboração da inteligência infinita, porque ela pode orientar a nossa inteligência finita. A minha inteligência, que tem capacidade limitada, se eu deixar, se eu permitir, se eu procurar, se eu buscar, ela pode ser orientada por essa inteligência infinita. Essa inteligência que só o meu espírito, a minha parte sobrenatural pode se comunicar com a parte sobrenatural do sobrenatural. Realmente de quem cria tudo, de quem é onisciente, de quem é onipresente. De quem pode tudo. Então eu posso usar a minha parte que nunca vai morrer para estar em conexão com essa força. E essa força colocar na minha a capacidade de eu poder estar agindo aqui antes de eu partir. Você não precisa partir para poder você estar vivendo o sobrenatural. Então nós temos que nos afastar da ideia de que a nossa capacidade de raciocinar, a nossa razão é o ponto mais alto da capacidade humana. Para fazermos uma vida feliz e próspera, nós devemos usar a razão, essa capacidade de raciocinar, de entender as coisas, para conhecermos
a grande parte daquilo que a gente não conhece. Então eu posso usar a minha razão para entender que eu não conheço uma grande parte daquilo que eu tenho que encontrar, daquilo que eu tenho que encontrar para poder fazer da minha vida uma vida extraordinária. Porque se eu não tenho ainda uma vida extraordinária, é porque eu não estou trilhando pelos caminhos que eu tinha que passar. As melhores criações, tá? As melhores criações, elas são concebidas sem a razão compreender. Se a gente dependesse apenas da razão, essas grandes criações que existem no mundo não aconteceriam. Então, Albert, todos esses grandes gênios aí, se eles tivessem dado muita trela à paciência, eles não tinham feito nada. Por quê? Porque já estava comprovado que tudo aquilo que eles criaram era impossível. Todo mundo que bate recorde, todo mundo que faz alguma coisa, ele tem que ir contra esse fluxo, tá? Então, as melhores criações, elas são concebidas sem a razão compreender. Algumas composições não são nem explicadas, e aí o Jacob traz isso muito bem. Bob Dylan, quando perguntavam para ele como é que você faz uma coisa tão linda? É joia rara, né, nega? Eu gosto tanto que você esteja aí, né? Encontro marcado hoje, não. Você é uma pessoa extraordinária, joia rara. Ó, coisa rica, né? Então pensa comigo, olha, o Jacob, ele explica lá no livro, tipo assim, quando perguntavam para Bob Dylan, ele fez composições ali para os Rolling Stones e para tantas músicas conhecidíssimas, e perguntavam para ele, como é que você consegue tirar uma letra dessa? E ele falava o seguinte, eu não sei, Lu, seja bem-vinda, viu? Eu não consigo explicar como é que eu tenho uma letra dessa. E por que eu não consigo explicar? Porque é como se eu fosse tomado. É como se um fantasma chegasse e esse fantasma escrevesse toda a letra. E depois isso vai embora, passa. Eu olho para a letra, seja bem-vinda. Depois eu vou ver a live, tá? É como se esse fantasma chegasse, fizesse toda a letra, vai embora e eu tô com a letra ali, todo mundo gosta. Mas eu não sei nem o que é que essa letra significa. Por quê? Porque não fui eu que fiz, eu não me lembro de ter feito, eu estava ali, né? E eu não sei nem o que é que essas canções querem dizer. O que é que isso acontece nesse momento? Algo mágico. Você não precisa ser abduzido, você simplesmente está à vontade para receber, você se predispõe, você aceita ser usado. Então, como você não é apenas anjo, você também não é um ser sobrenatural, mas você também não é apenas um ser natural. Então, você equilibra esses dois mundos, o seu mundo natural da natureza, da carne, do corpo, com o mundo mental e também com o mundo espiritual. Então você entra no equilíbrio, você entra num estado tão bom que isso em equilíbrio, os outros mundos vão poder acontecer. O importante é que você acredite e que você faça aquilo que você recebeu como intuição, aquilo. Quantas vezes as pessoas não deixaram de morrer num acidente porque aceitaram a sua intuição? E quantos não tiveram aviso e mesmo assim foram e se danaram todo? Por quê? Porque tanto faz. Então, geralmente a gente tem um negocinho no coração, geralmente a gente tem uma coisinha na mente, geralmente o corpo reage, eles estão sabendo o que está acontecendo, só que a nossa razão, que não está vendo, não quer aceitar, tá? Então, nesse momento que acontecem essas coisas, algo mágico e poderoso acontece. Nós nem precisamos entender, nem precisamos explicar, nós só precisamos sentir, nós temos que estar atento a esse momento para não perder esse momento de alinhamento com o nosso mundo e com os outros mundos. Esses outros mundos, eles só são assim, comum, né? Eles são comum porque eles se conhecem, agora a gente é quem te atrapalha. Então, esses e os outros mundos, comum, a gente que não entende, mas já era dito e os que entendiam se deixavam levar, os que entendiam nem faziam uma viagem quando tinha que fazer, desmanchavam mala quando tinha que desmanchar, estava com uma coisa pronta quando tinha que ir, simplesmente não ia. Por quê? Porque ele sentiu no coração. E é assim, esse mundo natural com o sobrenatural já era aquilo que era dito, assim como dentro, assim como fora, assim como em cima, assim como embaixo, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Ele em nós e nós nele. Então a gente precisa estar dando mais espaço para deixar esse nosso mundo, né? Esse nosso mundo comandar também mais esse mundo nosso, que a gente fica aqui dona da razão, dona da verdade de tudo. E aí fica sempre acreditando naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente pode explicar. Esse é o mundo dos anjos, esse é o mundo dos sobrenaturais. Antes de uma coisa acontecer em qualquer lugar, primeiro ela passa no mundo mental de uma pessoa. Mas antes mesmo dela chegar no mundo mental de uma pessoa, para ela se tornar realidade, já aconteceu uma grande guerra no mundo espiritual.
para poder aquilo acontecer, aquela batalha que você acha que é batalha. Ah, você colocar uma coisa e fazer sucesso aqui, fazer uma coisa dar certo aqui, é batalha, porque o mundo é isso, porque o mundo é aquilo, batalha lá em cima, porque as forças naturais do bem, as forças sobrenaturais do bem e as forças sobrenaturais do mal vão estar querendo também lhe atrapalhar. Então a gente precisa não atrapalhar também aqui embaixo. Então esse mundo sobrenatural, esse mundo do invisível que a gente não vê, a gente só sente, a gente só tem a impressão que é conduzido naquele momento. Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar fazendo alguma coisa, ou de você estar dizendo alguma coisa, ou escrevendo alguma coisa, e você sabe depois que não foi você que fez aquilo. Você só sabe que aquilo está vindo e você se deixa levar. E por você se deixar levar, você termina chegando num resultado melhor do que o que você desejaria. Então, às vezes você está fechando um negócio com um cliente e você começa... Gildenilson, seja muito bem-vindo, meu top crossfiteiro, seja bem-vindo, viu? Então, muitas vezes, a gente tá ali querendo atingir um resultado, falar, fazer, entregar um estudo, fazer alguma coisa. E quando você se põe mesmo naquele momento a estar criando aquilo, criando algo novo, você é conduzido a dizer, você é conduzido a escrever, você é conduzido a criar alguma coisa que quando você termina o resultado é melhor do que o seu. Por quê? Porque não é só você, não é só seus braços, não é só suas pernas, não é só sua cabeçona. O mundo superior também está conectado, se você permitir. Então, cooperar não é você cooperar apenas com as pessoas que vivem ao seu lado. Isso você tem que fazer, é obrigação para poder o mundo ser mais harmonioso. Mas a gente precisa, principalmente, cooperar com aquilo que a gente não conhece. Deixar o caminho livre para a tua parte sobrenatural, para a tua parte intuitiva também chegar. Tirar um pouco a razão do ser, porque a razão limita. A razão ela é boa para dizer assim, ó, onça é perigosa, corra. Só isso. Olha, o perigo está ali. O seu corpo mesmo já vai lhe avisar. Você não precisa estar querendo provar tudo para poder estar aceitando, tá? Quando você deixa se conduzir por aquilo que você não conhece e você sabe que o resultado está sendo muito bom, então você está sendo conduzido pelo incognoscível. O que é o incognoscível? É aquilo que você, e nem a sua capacidade, inteligência, a sua razão nunca vai conseguir explicar, porque é maior do que a sua capacidade, é maior do que a sua inteligência. Mesmo sem a gente explicar, mesmo sem a gente entender, se você quiser ele existe, se você não quiser ele existe. E aí a gente pode chamar isso de inteligência infinita, tá? Inteligência infinita, a minha inteligência, a sua inteligência, ela tem um fim, ela tem um limite, ela é finita. Ela só pode capturar e manter algumas informações, alguns conhecimentos. Isso tudo é limitado. Mas existe essa inteligência infinita que criou a nossa inteligência infinita. Então nós estamos lá dentro. Só que a razão não aceita isso. Por quê? Porque a razão foi feita para acreditar naquilo que ela consegue captar, aquilo que ela conhece, aquilo que você vai dizer e ela reconhece a sua informação. Então ela foi feita para acumular o conhecimento. E aí a gente traz um exemplo como a realidade, uma realidade superior, que é a sua inteligência infinita, que ela pode absorver a infinita, então a nossa razão, mas a inteligência infinita e a superior, ela pode absorver a minha razão, a minha inteligência infinita, porque ela é inferior. E aí a gente vai ver isso, que uma pode absorver a outra. É a mesma coisa de você pegar, tudo faz parte do mesmo, então você tira uma gota d'água do oceano. A gota faz parte do oceano. A gota faz parte do oceano, só que o oceano, ele absorve aquela gota, mas a gota não consegue absorver o oceano todo, tá? Não sei se ficou claro para vocês. Então, o oceano, ele pode absorver aquela gota, porque tudo é da mesma essência, mas a gota não tem capacidade de absorver o oceano, tá? Nós somos essa gota, como se nós fôssemos essa gota dentro desse oceano. Nós fazemos parte desse universo, mas nós não podemos absorver. Nós não podemos, Alisson, seja bem-vindo, nós não podemos absorver todo esse universo, nós fazemos parte dele, somos essa gota do oceano, mas o nosso conhecimento, a nossa realidade, ela é muito inferior, ela não pode captar a inteligência, a realidade superior, tá? Através da razão que a gente tanto dá trela e a ciência tanto cuidou dela e ela cuidou da ciência e uma está comendo a outra, através da razão nós podemos criar uma relação. Aí é para isso que a nossa inteligência foi criada, a nossa razão foi criada, para a gente poder
está usando essa inteligência, usando a nossa razão, para criar uma relação com essa inteligência infinita. Criando aqui um equilíbrio e você e eu, a gente consiga entrar nesse fluxo, a gente consiga cooperar com essa inteligência do universo, né? E a nossa inteligência finita, ela pode ser favorecida na realização de todo o propósito, de todo o desejo, de tudo aquilo que você definir. A inteligência infinita, da qual eu e você fazemos parte, sabe qual é o propósito da minha e da sua vida, para que é que a gente foi criado. Se a gente não atrapalhá-la, se a gente entrar em harmonia e a gente criar essa relação, esse equilíbrio, ela vai cooperar. É aquilo que a gente fala assim, o universo conspira ao seu favor. Por quê? Porque você vai estar deixando esse universo trazer para você as conexões que você precisa, as coisas que você precisa para cada vez mais você realizar a sua missão com sucesso, dentro daquilo que é o propósito pelo qual você foi criado. Você só foi criado porque existe algo que você veio aqui para realizar. O propósito já existia, você é a pessoa que veio para fazê-lo. Tá dando sentido para vocês? Seja bem-vindo, viu, Alisson? Então, nós fazemos isso para poder a gente acreditar nisso. A gente faz isso do quê? A gente faz uso da fé. Se a gente não fizer uso da fé, a gente não cria essa linha direta de comunicação. É uma linha direta de comunicação entre a nossa mente humana e a inteligência universal. Quando a gente faz isso, a gente consegue tomar posse da chave que os gênios também tomaram posse. Porque é que quem faz, quem conhece-se a si mesmo, conhece o segredo dos deuses e a chave do universo. Então, quando você deixa a inteligência infinita, junto com a sua inteligência finita, andarem em harmonia, você conhece essa chave dos gênios, tá? Todos os gênios, eles não deram muita importância para a razão, para a ciência. Eles deram importância para a intuição. Eles deram importância para o sexto sentido. Eles deram importância para aquilo que vinha de dentro deles se revelando, tá? Eles não deram importância para a limitação da razão. Então, a razão é um esforço para conhecer o desconhecido. E isso é um jogo muito pequeno. A magia de você viver aquilo que a gente desconhece e vai continuar desconhecendo, porque a gente não vai conseguir explicar, é a gente viver essas forças superiores, as forças do intangível, daquilo que a nossa mente não pode tocar, não pode capturar, não pode penetrar. Mas a gente pode criar um canal de contato e deixar que essas forças superiores ajam em nós. A gente pode deixar, a gente pode permitir, porque nós temos o livre-arbítrio. Se você não permitir, é por isso que a gente também fala que toda a sabedoria, toda a chave de tudo é de dentro para fora. Nada que é grande e que pode lhe ajudar, que está aqui para lhe ajudar, vai invadir você. A única coisa que invade, a única coisa que chega metendo os dois pés na porta, né? Metendo o peito na porta, é o inimigo, é o ladrão. O ladrão, ele arromba qualquer canto e leva. Aquele que vem para trazer vida em abundância para você estar vivendo o intangível mesmo, aquilo que tua mente nem pode conceber, você tem que permitir, mas você tem que dar acesso de dentro para fora, tá? Então, nós podemos usar essa capacidade da razão apenas para aceitar que existe algo maior que a própria razão. E quando a gente aceita isso, a gente chama isso de fé. A fé é o que coopera entre o ser humano e as forças superiores do universo. É quem aceita a realidade de forma tão incondicional da existência dessa inteligência infinita e colabora com essas forças para poder acessar a abundância, para poder acessar o ilimitado, para poder acessar aquilo tudo que você tem direito. Mas quando não pega é porque não sabe usar, é porque está usando, ao invés de usar, está no fluxo daquilo que é seu, está no contrafluxo, está fazendo força para não receber, está fazendo força para maldizer, está fazendo força para só ver coisa ruim. Então não tem como você acessar coisas boas se você só tem coisas ruins, tá? Seja bem-vinda, Su. Deixa eu ver o que é que o Alisson coloca ali. Genilson, boa tarde, seja bem-vindo, viu, garoto? Bom, animador e é os testemunhos, né? Tá caindo chave, neguinha? Tomara, viu? Seja bem-vinda, viu? Então a vida, ela vai estar sempre nos testando. Nega, eu quero pegar Daniel pra gente mudar a vida, Daniel e Pedro, né? A vida, ela vai nos testando e no princípio, ali quando ela começa a nos testar, quando a gente quer mudar de vida, quando a gente quer dar acesso,
Quando você sabe que você é apenas um fragmentozinho, você é apenas um pontinho aqui, mas que você veio para realizar uma grande missão e tem uma missão esperando por você, quando a gente começa a fazer isso, a vida começa a testar para ver se você tem realmente capacidade de realizar aquilo que você vem fazer. Então, você tem que viver no processo, aquele processo você tem que viver exatamente a fé. Você ainda não está vendo, só vitória, né, nego? Então você ainda não está vendo, você está vivendo pela fé. O Alisson é um menino que provavelmente deve ter vivido ali alguns anos de sua vida só pela fé, porque ninguém estava aplaudindo, ninguém estava aceitando o que ele estava fazendo, ninguém estava dizendo que ia dar futuro. Então, no princípio, a gente, quando começa a querer acessar aquilo que a gente veio realizar e que é grande, e que a mente vai ali nos roubando, mas a gente vai lutando contra, você vai vivendo apenas pela fé, tá? E a razão, ela não vai querer sair do jogo, ela vai querer mostrar para você que você está errado. Então, só que é aí que a gente tem, na hora que você tem que vigiar. Você tem que vigiar, além de você orar, você tem que vigiar a hora que os pensamentos ruins estão vindo, tá? E aí você tem que abrir mão da razão e começar a agir pelo sexto sentido. Você tem 5 sentidos, né? Eu sempre trago eles aqui. Você tem os olhos, você tem os ouvidos, você tem a boca, você tem o nariz, você tem o paladar e você tem o tato. Então você sente, você sente porque você tem o tato, você sente sabor porque você tem o paladar, você sente odores, cheiros porque você tem aqui, né, o teu olfato, você consegue ver tudo com a visão e você consegue escutar todos os sons com a sua audição. Só que isso aqui foi nos dado para a gente viver de uma maneira magnífica. A gente se perde exatamente por isso. Porque a gente só quer acreditar no que o mundo, isso aqui é feito tudo para o mundo. Você consegue sentir sabor de um lado sobrenatural? Não. Você consegue pegar no sobrenatural? Não. Você consegue escutar o som do sobrenatural? Não. Você consegue ver o sobrenatural? Não. Então isso aqui é para o nosso mundo natural. E aí a gente se perde exatamente por isso. Porque a gente só quer acreditar no natural. E aí a gente tem o sexto sentido do sobrenatural, que é a intuição, tá? Se a gente quiser viver uma vida maravilhosa, uma vida cheia de sentido, encontrando as respostas que a gente quer e se deixando guiar, porque sabe que vai chegar no lugar onde Deus quer que a gente chegue, você tem que viver pelo sexto sentido. É o sexto sentido, né? E é através dele que a inteligência infinita se comunica, sem que a gente precise pedir nada ou fazer muito esforço. O sentido é o meio de contato entre a mente infinita do homem e a inteligência infinita. E por esse motivo ele é ao mesmo tempo mental e espiritual. Então é a tua mente e o teu espírito quem vai se comunicar com o sobrenatural para poder o teu corpo desfrutar de uma vida abundante, de uma vida tranquila. E a gente escuta tanto os gurus falar disso, mas parece uma fantasia, parece que não é pra gente. Presta atenção, a vida vai nos testar no princípio. No princípio você tem que viver só da fé. Você tem que acreditar no plano que você traçou e você vai botar ele para rodar. Só que a vida vai nos testar e no princípio nós vamos ter que viver só da fé. E a razão vai ter que sair fora do jogo. Por quê? Porque você vai ter que acreditar no seu sexto sentido. É o sexto sentido quem traz a inteligência infinita, faz com que essa inteligência infinita se comunique, sem que a gente precise pedir nada, sem que a gente precise fazer muito esforço. Esse sentido entre uma e outra é o meio de contato entre a mente finita, a mente limitada do homem e a inteligência infinita de Deus. Ele é ao mesmo tempo, essa mente, essa sensação que a gente tem, né? Esse sentido que a gente tem, ele é ao mesmo tempo da minha mente, que é a minha alma, e ao mesmo tempo do meu sopro de vida, do meu espírito. Só ele vai se comunicar com o Espírito Santo, só ele vai se comunicar com o sobrenatural. Nós podemos, que você é livre, eu também, nós podemos aceitar isso ou não, tá? Ou seja, podemos aceitar a inteligência infinita e com ela a gente criar um processo colaborativo, deixando ela atuar sobre nós. E assim nós conseguimos mudar, modificar a nossa realidade, fazer aquilo que a gente deseja, trazer aquilo que a gente quer do nosso desejo para a forma física, tirar da nossa mente, fazendo acontecer. Ou podemos simplesmente dizer que não conseguimos explicar, não consigo entender esse negócio e simplesmente
Porque não existe, eu não quero, eu vou descartar, tá? Que é o que a ciência faz e o que é que a razão também faz. Então, nesse momento, a gente está recusando os mistérios, a gente está recusando a reconexão e a conexão com o Todo-Poderoso, vivendo apenas pelo que a nossa intelectualidade é capaz de absorver e explicar. E continuamos vivendo atrelados à nossa razão, recusando esse fato de que você não é apenas um ser natural, tá? Ou a gente pode também estar aceitando. Se a gente estiver aceitando, a gente vai estar dando um grande passo para cooperar na construção de uma vida livre e livre principalmente dos limites da razão, dos limites da racionalidade. Se ninguém conseguir explicar, eu não quero. Então a gente precisa se livrar disso. Voltou, né, Jair? Aqui quando a gente tá, você pode, tá, nego? Você pode estar aceitando que você é livre, você pode estar aceitando essa parte onde a nossa inteligência finita não aceita que existe uma inteligência infinita que é capaz de fazer tudo, e essa inteligência ela age no nosso campo mental e no nosso campo espiritual, fazendo essa conexão com o sobrenatural, e do sobrenatural puxando tudo para que o nosso corpo, que não é anjo, desfrute aqui no mundo da natureza ainda coisas boas. Ou a gente pode deixar isso para lá porque a razão não consegue explicar, ou a gente pode recusar todos os mistérios que existem entre o céu e a terra, né? Ou a gente pode estar aceitando também, fazendo a construção ali de um mundo principalmente livre, livre desses limites da razão, livres desse limite da racionalidade. Então é a cooperação entre nós e a inteligência infinita, agindo em sintonia, que vão fazer os nossos propósitos de vida acontecerem. Lembrando que a primeira lei do sucesso é exatamente você definir bem o seu propósito, tá? A inteligência superior pressupõe que a energia universal é composta pela apenas uma mente, e essa mente é essa inteligência infinita. Então, nossa mentalidade individual, vou precisar sair, amada, beijo no seu coração também, vai em paz, tá? Então, a nossa inteligência individual, ela está dentro da inteligência universal. Então, por isso que eu e que você, que a gente consegue se entender. Eu falo daqui nesse momento, né? Que dia é hoje? Dia 9? Eu falo no dia 9 de setembro daqui, e você daí, de onde você estiver, você consegue me entender. E você que vai passar daqui a 5 dias, daqui a 5 anos, daqui a 5 meses, você também vai conseguir me entender. Por quê? Porque tudo o que eu fiz, tudo o que eu quis dizer com a minha inteligência limitada e individual faz parte, está contida dentro dessa inteligência universal que você também faz parte. Então, a qualquer momento que você acessar, você vai conseguir me entender. Por quê? Porque a universal já sabe o que uma quis dizer para outra, e a outra vai conseguir acessar isso, tá? Então, a gente pode estar dando e cuidando e vivendo essa inteligência em harmonia. Essa inteligência e harmonia faz a natureza funcionar em todos os aspectos, tá? E essa inteligência em harmonia, que faz toda a natureza se conhecer, fazer toda a natureza andar do jeito que tem que andar, que foi também a que Cristo mostrou pra gente, né? Ele afirma, ele, né? Essa inteligência que está na harmonia, que faz a natureza funcionar em todos os aspectos, conhecedora de Cristo. E Cristo afirma, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. O apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, ele diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim. O apóstolo que já veio depois dele diz, nele vivemos, nele nos movemos, tá? Se nós vivemos, se nós nos movemos, se nós existimos, nós estamos nos movendo, nós estamos existindo, nós estamos fazendo tudo dentro dessa mente universal, dessa inteligência infinita. Eu, você e todos nós fazemos parte de uma, ainda não, né? Ainda fazemos, tu viu se já tá, eu nem vi, não passei lá, né? Para ver se Maria Viana.x já está bem. Maria.vianax. Maria Viana. Era no YouTube, minha senha. Vou buscá-la, tá? Então, essa inteligência universal, olha que coisa interessante. Essa inteligência universal, ela é uma força estática, ela não se move. Ela só se move quando nós dentro dela, com a nossa força individual, quando a gente pensa, quando o meu pensamento, ele é dinâmico, porque ele se movimenta. Eu penso qualquer coisa a qualquer momento. Eu penso diferente a qualquer momento. A inteligência infinita, a força universal, ela é estática. Então, ela vai se movimentar quando nós...
Aproveitei para tomar água, né? Deu uma pausada feia, troquei a internet. Eu falei, hoje já entrei ali, ó, um tiquinho atrasado exatamente por isso. A internet, ela tá oscilando muito, tá? Então, cada vez que pensamos, o pensamento coloca em movimento uma energia, uma condição similar a ele. Por isso, todo pensamento é a causa. Todo o pensamento é a causa da condição que você está vivendo. Todo pensamento é a causa, a condição é a consequência desse pensamento. Dá para vocês entenderem? Então é muito importante se tornar controlador da mente para saber selecionar pensamentos que sejam causas das consequências que a gente deseja. Se eu já sei que se eu pensar eu vou conseguir ter, porque eu, de acordo com o que eu pensar, vai causar uma reação, vai causar um movimento, vai causar uma consequência, então por que a gente não já seleciona o pensamento certo para poder ter a consequência que a gente deseja? Então, se a gente conseguir desenvolver essa habilidade de controlar o processo de pensar, nós poderemos nos tornar criadores do que realmente a gente deseja, em todas as áreas da nossa vida. Por isso que é tão dito, por isso que é tão batido. Nós somos os criadores da nossa realidade. O problema é que a gente não sabe criar, não sabe controlar o pensamento. Então a gente não cria com o pensamento o que a gente quer. A gente cria com o pensamento aquilo que a gente bota a atenção do pensamento naquele momento. Então eu posso estar criando exatamente coisas que eu não quero. Por quê? Porque eu estou focando exatamente ali. Então esse conceito não é um conceito esotérico, né? É o que o Jacob traz e traz muito bem explicado. Isso não é um conceito esotérico. O esotérico usa, tudo bem, mas não é um conceito esotérico, né? Ele é um conceito de todas as filosofias, tanto as religiosas como as sociais e mesmo empreendedorismo, terapeuta Ivone. Seja bem-vinda, Loura Top. Então, todo o esotérico, as religiões, as filosofias sociais, todas são baseadas exatamente nisso. Você tem um pensamento que você pode estar criando a sua realidade, tá? Então, se a gente analisar a filosofia, que a gente bateu tanto ali no... Eu trouxe como... eu trouxe os hábitos do sucesso, né? Os hábitos eficazes para o sucesso. Mas se a gente for analisar a filosofia que existe por trás dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Steve Covey, um dos livros de negócios mais bem vendidos de todo o mundo, a filosofia dele são princípios ou leis que ele diz que são universais, tá? Atemporais e autoevidentes. E eu gostei muito disso, porque são princípios que não mudam, são princípios que eles autoevidenciam-se. Você não precisa ficar provando eles, tá? Em qualquer tempo. Então, quem teria criado ou definido essas leis universais? E ele, como um mormon, atribuiu tudo isso a Deus, né? Os princípios universais são atribuídos a Deus. Afinal de contas, é apenas um nome que se dá para a inteligência infinita. Outras filosofias vão dizer que é o universo, outras filosofias vão dar outro nome. Independente disso, você precisa entender que existe um poder superior maior que a sua inteligência, maior que a minha inteligência, tá? Aí o Jacob traz o exemplo de Elizabeth Gilbert, uma das escritoras contemporâneas mais lidas do mundo, autora de vários best-sellers, como A Assinatura de Todas as Coisas e Como Comer, Rezar e Amar. Ela escreveu um livro recentemente na criatividade, e nele um capítulo, ela chamou esse capítulo todo de ideias, do mesmo jeito também que Napoleão Hill chamava os pensamentos de criaturas vivas. A partir do momento que você pensa, você pariu uma criatura, e essa criatura vai procurar se alimentar para sobreviver. Então a gente precisa ter esse cuidado do que pensar, ter a responsabilidade de comandar o pensamento, não deixar a sua mente que foi feita para pensar. Se você não pensar a coisa certa, ela vai ficar pensando porque ela foi feita para pensar. Então você só precisa aprender a selecionar o que você quer pensar. Então a Elizabeth Gilbert, ela escreveu assim: dediquei toda a minha vida à criatividade. Ao longo do caminho desenvolvi um conjunto de crenças a respeito de como ela funciona, de como trabalhar com ela, que se baseiam completa e descaradamente no pensamento mágico. Então toda a criação se baseia no pensamento mágico. E quando me refiro a pensamento mágico, é o sentido literal. Tô agarrado aqui, mas estou ouvindo. Vai ouvindo aí. Eu sei que é melhor do que você ler o livro, tá? E quando me refiro aqui a pensamento mágico, eu estou me referindo no sentido literal da palavra, né? Ao sobrenatural, ao místico. Ela diz que tudo que é criado por um pensamento mágico. E o mágico de mágico mesmo.
ao sobrenatural, ao místico, ao que não é explicado, ao surreal, ao divino, ao transcendente, aquilo que é do outro mundo. Porque a verdade é que acredito que a criatividade seja um encantamento, não é inteiramente humana em sua origem. A gente acredita que eu fui lá, criei, botei minhas mãos. Mas antes de criar, tudo aquilo passou por onde? Até o ponto de você chegar e ser o mecânico daquilo, ser o escultor daquilo, ser o ferreiro daquilo. Quanto que não já passou atrás de tudo isso, né? Então ela continua. Acredito que nosso planeta é habitado não apenas por animais, plantas, bactérias e vírus, mas também por ideias. Assim como os pensamentos, as ideias também são coisas vivas. E tem uma outra autora que conta que tinha um livro na cabeça dela para fazer. Não fez, só pensou. E no dia que ela mais pensava em uma festa, ela deu um abraço a uma outra escritora, ainda pensando naquele livro. E ela não falou do livro para a pessoa. Mas, meses depois, o livro estava escrito por aquela pessoa que ela abraçou. E ela teve a certeza absoluta que ela passou aquela ideia naquele abraço, mas sem ter dito uma palavra. Então a ideia estava com ela, a ideia pode estar comigo, a ideia pode estar contigo. Só que a gente não faz, essa ideia também vai embora, porque ela precisa acontecer, tá? Então essas são uma forma de vida energética, incorpórea, são completamente separadas de nós, mas são capazes de interagir conosco, ainda que de um modo estranho, tá? As ideias, elas não têm um corpo material. Isso aqui eu não quis nem tirar fora do livro, gente, porque eu não ia dentro da minha limitação ser melhor para você, tá? As ideias não têm um corpo material, mas têm consciência e certamente têm vontades próprias. São movidas por um só impulso, o de se manifestar. Elas vieram aqui para se manifestar. Se você não manifestá-las, elas vão se manifestar em outras pessoas. Então ela continua. Como já falei, não há nada de ultrapassado no conceito da inteligência infinita. Há coisa que simplesmente não entendemos. E por não entendermos, a gente precisa colocar a fé. O que é a fé? Acreditar naquilo que os olhos não estão vendo, tá? Então a gente deve entender, e aí eu volto para o Jacob, né? A gente deve entender, volto para o livro, você e eu, nós somos um produto da maneira como você se vê no mundo. Aqui entra o teu paradigma, o meu paradigma, o jeito da gente enxergar o mundo. Quando a gente fala do mundo, a gente não está falando do mundo, a gente está falando de nós. Então você fala do que você sabe, você fala do que você sente, você fala do que você acredita. Você acredita que o mundo é daquele jeito, o mundo é daquele jeito só seu, é só você que é daquele jeito. Então é a ideia de que você tem sobre você mesmo que define os resultados que você tem. E a ideia que você tem sobre si mesmo é o resultado dos seus pensamentos. Você só tem essa ideia porque você pensa desse jeito, tá? Isso é tão evidente que a gente precisa ser antes de ter. Somente podemos agir dentro do limite daquilo que somos. Que somos e o que somos dependemos daquilo que pensamos. Isso aqui eu achei mágico demais, nem tirei. É tão evidente, ó. Você é um produto da maneira como você se vê no mundo. É a ideia que você tem sobre si mesmo que define os resultados que você terá. E a ideia que você tem sobre si mesmo é o resultado do seu pensamento. Isso é tão evidente. E é evidente porque nós precisamos ser antes de ter. E somente podemos agir dentro do limite daquilo que somos. E o que somos depende daquilo que pensamos. Não é o que você sabe ou deixa de saber que define o seu valor no mercado, mas a sua postura diante da vida. As pessoas, na sua maioria, não conseguem entender ou aceitar o conceito de inteligência infinita porque estão totalmente presas às suas crenças e às suas convicções. E porque a gente só acredita nas nossas crenças, nas nossas convicções, a gente deixa todo o resto passar. Eu fico imaginando que eu só preciso sentar 3, 4, 5 pessoas, o quanto elas sabem mais do que eu. Você imagina em quem criou essas pessoas, tá? Então, esse conceito explica claramente porque somos um resultado direto daquilo que pensamos. Isso explica porque todas as coisas que a gente deseja criar em realidade, primeiro precisam ser criadas em pensamento. Também explica a importância do conceito de 2 mundos, e a gente já falou deles aqui. Você vive num mundo exterior e você vive um mundo interior. Como eles são envolvidos e o processo da criação.
Como vimos, o mundo interior é o mundo dos pensamentos, dos sentimentos, das ideias, governados pela nossa mente. Então, que mundo que você vive? Quem é que está governando? Se você estiver sendo governado pela mente, ao invés de você estar colocando o que você quer na mente, aproveitando essa máquina magnífica para você pensar e ela lhe dar as respostas que você precisa, ela vai fazer de você um cavalo. Você vai correr para lá e para cá e não vai fechar nada. Ainda vai viver morrendo por causa dos pensamentos que você tem. Pensamentos são coisas vivas, que quando nós concebemos eles vão se alimentar. Eu tenho um pensamentozinho de um sustinho de nada. Se eu continuo alimentando ele parece um monstro e vai me engolir antes de terminar o dia. Então isso vai me dar taquicardia, isso pode me levar até para a morte, por uma coisa que nem era para acontecer, tá? Ou nunca vai acontecer. O mundo exterior é o mundo dos resultados, das coisas e situações. Ele é um reflexo do mundo interior. Se eu estiver tão assustado, o que é que eu estou criando? Se eu não estiver assustado, eu estiver dominando os meus conhecimentos, dominando o que eu quero pensar, indo buscar as respostas que eu quero, então eu estou criando de acordo com o meu interno. Se o meu interno tá bom, eu vou estar criando no externo algo muito bom, tá? Então, o que aparece no mundo exterior pode ser encontrado no mundo interior. E se temos controle sobre o mundo interior, também temos controle. Se temos controle sobre o mundo interior, também temos controle sobre o mundo exterior. Ter controle sobre o mundo exterior é a mesma coisa de você determinar por sua conta própria que o mundo exterior tem que ser desenvolvido pela sua habilidade, pelo seu controle de pensamento, porque é você quem vai ter que criá-los, tá? E aqui a gente chega num fator essencial, que explica a importância de definirmos um propósito. Aqui eu quero pedir licença para vocês, que a gente já bateu 1 hora, para eu trazer um pouco mais sobre mente mestra, tá? Trazer ali um resumo do começo das nossas leis. Então aqui a gente chega ao essencial, né? Um ponto essencial em que ele vai explicar a importância da gente ter que definir um propósito específico, concentrando o nosso pensamento nesse propósito. Então, é fácil concordar que pensamento é energia. Também é fácil concordar que pensamento focado é energia focada. E quanto mais focado o pensamento, mais a energia desse pensamento você vai possuir. Se a gente tiver um propósito definido e focar constantemente a sua atenção nele, esse pensamento vai criar uma forte energia sobre a inteligência infinita. Lembra que a gente passou ali no meio dizendo que a inteligência infinita ela é estática e que o teu pensamento vai mover, vai criar uma reação dentro dessa inteligência infinita. Ela não se move, mas o teu pensamento vai criar uma energia para que essa energia crie algo similar. Então, se eu estou pensando besteira, vai criar algo similar a essa besteira. Se eu estou pensando, estou vibrando em algo muito bom, vai ter que se criar algo dali. Então, logo, se você tiver um propósito definido e focar constantemente sua atenção nele, esse pensamento criará uma ação forte sobre a inteligência infinita, fazendo com que esse propósito se torne a consequência do seu pensamento, tornando esse pensamento em pura realidade. A gente consegue entender agora por que é tão importante você só saber para onde vai, só saber o que fazer, só saber por que fazer ou como fazer se você já tiver o propósito determinado, se você já souber o que é que você quer. Então, quando a gente tem isso, essa inteligência, ela cria o esforço organizado que se transforma em seu poder. A partir desse momento de você criar e definir o seu propósito, você só vai agora traçar o plano e entender por que é que você tem que ter agora o esforço organizado. Quando você organiza esse esforço, o teu poder pessoal aumenta, e com o poder pessoal aumentado, você tem condições de captar novas energias do mesmo jeito. Então, essa mentalidade infinita, essa mentalidade que tem uma inteligência maior, vai conspirar ao seu favor, trazendo outras mentes que também pensam daquele jeito. E aí, ao invés de ser uma mente tão forte, tão capacitada, você vai ter esforço organizado na mesma coisa de 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, tá? Então, é esse poder aí que vai se formando e você, com esse poder, fará com que o universo crie e coloque à sua disposição tudo o que for necessário para a realização de sucesso dessa missão dentro desse propósito. Aí a gente pode se perguntar qual a relação entre a inteligência infinita e o propósito definido. O propósito definido canaliza o foco do pensamento num único ponto. Lembra que quando a gente quer transformar, criar uma realidade, você tem que ter
a atenção do pensamento num foco só, num ponto só. A atenção que você tem que dar, o pensamento que você está tendo tem que ser só naquilo. Então, o propósito definido canaliza esse foco de pensamento num único ponto. E como o nosso pensamento é a maneira como nós agimos sobre a inteligência infinita, quanto maior o foco do pensamento, mais será a ação sobre a inteligência infinita. E quanto maior a ação sobre ela, maior será a reação e mais rápido o propósito se manifestará. Tá sendo claro, gente? Que eu não pergunto nada, mas vamos embora, né? Então a gente precisa entender que se a gente sabe, né? Ou deixa saber que definir não é o que você sabe, tá valendo errado. Não é o que você sabe, não é o que eu sei, que não é o que eu sei, não é o que você sabe, ou que você deixa de saber. Não é a nossa capacidade, a nossa inteligência quem vai fazer o nosso futuro, quem vai fazer o nosso sucesso. Muitas são as pessoas inteligentes que não chegam a lugar nenhum. Muitas são as pessoas que não têm tanta inteligência, mas focam num ponto só e chega, tá? Então não é o que você sabe ou o que eu sei, o que a gente deixa de saber também, que vai definir o nosso valor de mercado. O que vai definir o nosso valor de mercado é a nossa postura diante da vida. E essa postura, ela vem da nossa atitude mental, que é o resultado da maneira como eu e como você pensa. Então não interessa que vai chegar um grandão, que vai chegar alguém que já está mais posicionado, que vai olhar para você de cima para baixo. A tua atitude mental, a tua capacidade de pensar, tua capacidade mental mesmo. Você vai olhar para a pessoa, ela pode se achar do tamanho do mundo. Você não se deixa abater, porque você sabe onde você quer chegar, né? Tô igual o Jair, eu tô trabalhando, mas estou te ouvindo. Vai na fé, mas não se atrapalhem, tá? E agora você sabe por quê. Por que é que você... Não é a tua inteligência em si, nem o que você sabe, nem o que você deixa de saber, que vai fazer você ter um valor no mercado. É a sua atitude mental, é a sua maneira de pensar, tá? Nós já falamos de propósito definido. E quando a gente fala de propósito definido, a gente vai ver também a relação entre a inteligência infinita e a mente mestra. Gente, a mente mestra, acho que a segunda lei do sucesso é uma live muito poderosa, né? Então, uma mente mestra, a gente sabe que é uma aliança entre uma ou duas mais mentes que se entrosam em um espírito de harmonia, em perfeita cooperação para a conquista de um propósito definido. Você veja quanto que é importante como uma lei vai se entrelaçando com a outra. Então, se eu quero, como é que eu vou fazer mente mestra com alguém se eu não tenho um propósito definido? Agora, depois que eu defino o propósito, depois que eu organizo o esforço, depois que o meu poder pessoal aumenta, eu tenho capacidade de atrair novas lideranças para estarem junto comigo, fazendo parceria. E aqui as duas, uma, duas, três, quatro, cinco mentes juntas, cada uma com a sua inteligência, todo mundo vai poder beber, porque vai sair dali uma mente mestra e a gente vai aproveitar aquele momento das 5 mentes, foi criada alguma coisa nova. Então, uma vez que isso esteja claro, tudo em mente. O conceito de inteligência infinita não fica difícil entender. A importância, depois que você tem tudo isso claro, o que é a inteligência infinita, não fica difícil de você entender o que é uma mente mestra, tá? O seu poder está no fato de 2 ou 3 ou várias mentes focadas em um único ponto produzirem um impacto maior na inteligência infinita. Você imagina o que é se eu estou dentro dessa inteligência universal, eu com a minha inteligência individual, quando eu penso, a minha mente individual pensa, já tem uma energia que mobiliza a mente universal. Agora, quando eu tenho um propósito definido, eu já penso, eu me junto com mais 2, com mais 3 e organizadamente a gente vai pensar para criar uma outra solução. Juntos, aquela energia que se cria, a sinergia que se cria, o quanto que a gente vai movimentar essa mente universal para nos dar algo similar àquilo que a gente está pensando, tá? Então aí a gente